Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a você que está assistindo esse vídeo. Vamos dar continuidade ao evento, apresentando aqui a nossa oficina. Quero agradecer ao professor Daniel Veras pelo convite de estar participando e contribuindo aqui com o evento. Agradecer a todas as pessoas que se inscreveram na oficina. Espero trazer boas contribuições aqui para os trabalhos de vocês, tá? Gostaria também de parabenizar a todas as pessoas envolvidas na organização do evento pela ideia, pela iniciativa de estar trabalhando uma temática que é extremamente importante, que é a conservação da biodiversidade. Mesmo em uma época de pandemia, onde a convívio social, o contato social está limitado. Então, mais uma vez, meus parabéns. E agora, se vocês me permitem, farei uma breve apresentação sobre mim para vocês. Tá? Me chamo Rafael Costa Bastos, sou graduado em licenciatura em Ciências Naturais com habilitação em Biologia pela Universidade Federal do Maranhão, no campus Codó. Sou mestre em Ecologia pela Universidade Federal do Pará, em parceria com a Embrapa. E atualmente sou doutorando do mesmo programa de Ecologia da UFPA. Trabalho com ecologia de comunidades e ecossistemas, com foco em insetos aquáticos, mais precisamente os insetos da ordem Odonata. Para quem me conhece, desde a graduação tenho trabalhado com Odonata e agora no mestrado tive a oportunidade de estar trabalhando com outros grupos como a Efemeróptera, Plecóptera, Tricóptera e Heteróptera. Então, desde 2016 eu tenho trabalhado bastante em campo com coletas. Já tive a oportunidade de coletar aqui na região de Codó, na região do Cerrado, na Mata de Cocais. Já tive a oportunidade também de participar de campos na Reserva Ambiental do Gurupi, coletando odonata, trabalhando com triagem de APT também. Já tive a oportunidade de participar de campos também na região de Barcarena, que fica no interior do estado do Pará. Também tive a oportunidade de participar de campos de coleta no Acre. Além da experiência em campo, também tenho experiência com procedimentos laboratoriais, como identificação e triagem de material em laboratório. Também tenho experiência com métodos analíticos, como estatística, com georreferenciamento, dentre outras aplicações na área computacional para a ecologia. Então, pessoal, vamos lá. Partindo para a nossa oficina, eu trouxe aqui para a nossa introdução uma breve discussão sobre alguns temas que eu acho fundamentais para a gente poder chegar no objetivo central da nossa oficina. Primeiramente, quero falar sobre os desafios enfrentados pela ciência. Eu destaquei aqui dois grandes desafios que eu considero, né? Isso, na minha opinião, não são os únicos, eu sei. Nós sabemos que não são apenas dois desafios, tá? Mas eu trouxe dois aqui que têm chamado a minha atenção, eu tenho visto sendo discutido recentemente. É uma discussão longa, na verdade. Primeiramente, o descrédito por parte da população. Infelizmente, as pessoas não veem na ciência a sua real importância, sendo que são diversos os benefícios que a ciência traz para a população. Atualmente, nós estamos vendo as pessoas dando um pouco mais de importância para a ciência. Haja visto essa situação de pandemia, acabou dando mais visibilidade para a ciência, né? Nós vimos aí a divulgação de estudos com sequenciamento gênico do vírus, feito assim de forma muito rápida, e isso foi divulgado entre as diversas mídias aí, e as pessoas atentaram um pouco mais para a importância da ciência. Espero eu que não seja preciso mais situações como essa, situações de pandemia, para as pessoas entenderem a real importância da ciência. Um outro desafio preocupante é o baixo investimento em pesquisa. Por mais que exista esse investimento, ele é ainda pouco diante da necessidade que nós temos de avançar com a pesquisa, né?
Nós temos diversos problemas que carecem de atenção, precisam ser resolvidos, pensados a curto, médio e longo prazo. E um dos problemas relacionados a esse baixo investimento em pesquisa são que muitos estudos eles são inviabilizados por falta de recursos, como a falta de equipamentos nos centros de pesquisa, né? A exemplo disso, nós podemos citar aqui as instituições que ficam localizadas no interior dos estados, visto que estas têm uma estrutura menor quando comparado com grandes centros, né? Com as universidades mais próximas dos grandes centros. E falta equipamentos básicos nos laboratórios. Se formos observar os campos dos interior, por exemplo, de muitos interiores, não vou também generalizar, né? Mas muitos campos por aí carecem de muitos equipamentos, e isso é realmente preocupante, porque muitos trabalhos eles simplesmente não vão acontecer porque os alunos não têm o material necessário para executar as metodologias que eles propõem, que eles pensam. Eu tive a oportunidade de participar de algumas bancas de TCCs na UFMA, e é onde eu estive avaliando os trabalhos, e uma das coisas que eu observei foi a ausência, né, de algumas métricas que poderiam ter sido levantadas nos estudos, dada a necessidade diante daquelas abordagens. Mas eu sei da realidade do campus de Codó porque eu me formei nesse campus, então tenho propriedade para falar disso. Sei que lá carece de muitos equipamentos, assim como em outros lugares, tá? E isso realmente limita o avanço das pesquisas nesses locais. Agora, de forma mais detalhada, eu vou mostrar para vocês aqui alguns dos equipamentos básicos. Nós temos equipamentos que variam aqui de preço, desde equipamentos menores, baratos, como o termohigrômetro, que custa em média R$80, a equipamentos mais caros, como o GPS, esse GPS aqui custa em torno de R$400, se não me engano. O densiômetro ele custa em média de R$700, eu acho. Temos também até equipamentos mais caros, como este aqui da fotografia, que é uma sonda multiparâmetro modelo Oriba, que custa em média 25 a 30 mil reais. Então, como vocês podem ver, são equipamentos que variam de preço, mas todos esses equipamentos são fundamentais para a execução de diversas metodologias que temos em campo. E nem todos os laboratórios têm acesso a esse tipo de equipamento. Então aí nós podemos ver o quanto que é complicado essa questão da falta de estrutura, de equipamentos nos laboratórios para a gente poder avançar, né, nos estudos. Então, realmente isso é um fator limitante. Mas nós temos meios alternativos para isso? Sim, temos muitos meios alternativos que podem auxiliar, que podem mitigar essas dificuldades. Por exemplo, com o avanço da tecnologia, nós temos a criação aí de vários aplicativos de celulares que podem estar nos auxiliando na aferição de algumas métricas e em alguns trabalhos, como por exemplo este aplicativo aqui. Eu não estou fazendo comercial, tá? Mas fica a critério de vocês aí pesquisarem na Play Store, vocês vão encontrar vários aplicativos aí grátis, que são muito bacanas. Eu gosto desse em particular. Uma coisa muito legal desses celulares novos, smartphones, sistemas Android e outros aí, é que eles possuem uma célula de GPS própria. Então isso nos permite verificarmos a nossa localização geográfica em qualquer local, mesmo sem o sinal telefônico da operadora, o que não era possível antes com outros celulares de antigamente que tinham sistema Java, por exemplo. Eles não tinham essa célula de GPS, e aí eles só conseguiam nos dar as coordenadas geográficas em locais que tinham sinal. Isso era limitante, mas hoje com esses novos celulares isso já não é mais um problema.
Então esse tipo de aplicativo nos permite irmos para campo e substituir o GPS com esse aplicativo. E esse é bem legal porque ele mostra a distância entre os pontos, então você pode ir pegando os pontos e salvar tudo. Esse aplicativo tem umas funcionalidades adicionais, como a medida de elevação, de altitude, esse tipo de coisa, então é bem interessante. Um outro aplicativo é esse Science Journal da Google. É um aplicativo bem bacana que nos permite fazer diversos experimentos com ruído, luminosidade. Nós sabemos que no celular nós temos aqui um sensor de luminosidade que capta a luminosidade quando você coloca o celular aqui próximo ao ouvido. Ele vai sombrear esse sensor e o celular automaticamente apaga a tela. E aqui nós temos o microfone, né? Pois bem, esse aplicativo ele consegue acessar esse sensor e o microfone e com isso ele consegue captar tanto luminosidade como ruído. Então por isso eu acho esse aplicativo bastante interessante e eu acredito que pode nos auxiliar bastante nos nossos estudos. O legal é que além de termos essas opções de aplicativo, nós podemos também criar, né? A exemplo disso, nós temos aí o aplicativo de medição do IH, que foi criado pelo aluno André, aluno do IFMA, que foi orientando do professor Daniel Veras. Isso é muito legal. Então, temos também outras opções de ferramentas computacionais que podem nos auxiliar nesse trabalho, como por exemplo as técnicas de Landsat, que a gente consegue quantificar a cobertura florestal, usos da terra e uma série de outras variáveis ambientais. Temos também as plataformas digitais como World Clean, que nós podemos utilizar para obter dados de precipitação, de temperatura, pluviosidade e dentre outras coisas. Temos também aqui o QGIS, que é uma ferramenta de geoprocessamento muito utilizada, que também tem tem um leque de trabalhos bem diverso, que nos possibilitam fazermos muita coisa com imagens, como por exemplo, podemos trabalhar com mapas, com classificação de uso do solo e dentre outras coisas. Temos também a plataforma do Chelsea, que é uma plataforma semelhante ao World Clean, que disponibiliza dados também de clima, clima geral, precipitação, pluviosidade média, anual. Só que no Chelsea nós podemos coletar dados também para dados de interpolação para o passado e dados de extrapolação para o futuro. Isso é bem interessante para quem trabalha com modelagem. Uma outra ferramenta bastante interessante que viabiliza muitos trabalhos é o R. O R hoje é quase que uma obrigação, né, para quem trabalha com ecologia. Então, eu particularmente gosto muito dessa ferramenta. Uma outra ferramenta que nós podemos utilizar em nossos estudos, que auxilia bastante, é o Envy. Estaremos trabalhando hoje com ele. O Envy, que é um programa, um software pago, né? Eu recomendo que os laboratórios comprem uma licença desse software, porque ele vai viabilizar muitos trabalhos, tá? É muito legal. Então, mas e aí, medição de dossel por análise de fotografia? Como assim? Então vamos lá. Uma das formas de aferirmos a cobertura de dossel é usando a análise de fotografia. Eu posso tirar uma fotografia do dossel e usar os recursos computacionais que eu tenho à disposição para poder medir, né, para quantificar essa cobertura. Então, vamos aprender hoje como fazer isso utilizando a ferramenta Envy. Lembrando que essas fotografias precisam seguir uma metodologia que você precisa averiguar antes, você precisa consultar para saber como você vai executar isso. Por exemplo, no meu caso, que usei essa ferramenta para quantificar o dossel em riachos, eu, juntamente com o meu orientador Leandro Brasil, na época, buscamos na literatura como que seria o correto para fazer isso. Então, tem toda uma metodologia
que é o posicionamento da câmera. Você vai posicionar o seu celular na altura da cintura, com, no caso, a câmera traseira, que tem uma resolução melhor, né? E aí você vai posicionar, isso pode ser com o celular, mas se você tiver uma câmera profissional, melhor ainda. Você vai seguir o mesmo protocolo, posicionar na altura da cintura. No meu caso, eu utilizei um celular com a câmera de 12 megapixels, tá? Mas deu para atender muito bem para o que eu precisava. Isso na altura da cintura. Você vai tirar uma foto na direção na direção ajunzante e outra na montante. Isso, se você estiver trabalhando com transecto, você vai fazer esse par de fotografias no início, no meio e no final do transecto. Então isso foi a metodologia que eu encontrei para trabalhar com Riacho, mas se de repente você está fazendo um estudo em ambiente terrestre mesmo, a metodologia pode ser outra. Então eu recomendo buscar na literatura a forma correta, a metodologia para vocês tirarem a fotografia. Feito isso, nós teremos as imagens do dorsal, como essas figuras que eu estou mostrando agora para vocês. Essas fotografias todas foram feitas por mim, aqui em Riachos, que eu coletei durante a graduação. Como vocês podem ver, nós temos aí um gradiente de cobertura de dorsal, desde áreas mais fechadas até áreas mais abertas. Então são mais ou menos assim as fotos que vocês terão. Para o nosso tutorial, eu vou usar como exemplo essa fotografia. Tá? Primeiro passo, vocês têm que ter o Envy instalado no computador de vocês. Como eu falei anteriormente, o Envy é um programa pago. Então, se você não tem a licença, eu recomendo a estarem baixando uma versão trial do Envy, tá, ok? Vocês vão pesquisar no Google Envy e vocês vão abrir o site do Envy. Na hora de baixar, vocês serão direcionados para essa página do Warhas, que é a empresa responsável pelo download dos instaladores e das licenças. E aí vocês vão na aba suporte, vão procurar o contato da empresa. Vocês vão entrar em contato e solicitar a versão trial. Então eles vão responder vocês, vão enviar um e-mail com todas as orientações de como proceder tudinho, direitinho. E aí vocês vão instalar a versão trial do Envy. Vocês terão 15 dias para utilizarem o programa, para testar o programa. Então, se você não tem a pretensão de trabalhar com sensoriamento remoto, com classificação de imagem, com coisas mais detalhadas, assim, as coisas, e você quer apenas para quantificar o dossel do seu trabalho, eu recomendo vocês usarem a versão trial, tá? Então, após instalar, vocês vão observar que no computador de vocês irão aparecer vários atalhos aqui para o programa. Vocês vão procurar esse que tem o nome Envy Classic. Tem duas opções, sendo uma de 32 bits e outra de 64. Vocês vão abrir de acordo com a configuração do computador de vocês. Então, após abrir o software, vocês vão observar que vai aparecer essa barrinha no topo da tela de vocês. E aí o primeiro passo agora é abrir a imagem. Vocês vão clicar no menu File, depois Open Major File. Vai abrir a janelinha do seu computador, a janelinha de busca do seu computador. E aí vocês vão procurar a imagem. Eu aconselho vocês a criarem uma pasta com todas as fotografias que vocês retiraram de cada local. Essas fotografias elas devem estar todas nomeadas corretamente para que você não acabe aí se atrapalhando, tá? Então, feito isso, vocês vão clicar aqui em abrir a imagem. Vocês vão clicar em abrir e depois vai aparecer essa janelinha aqui. Nessa janela ela tem uma série de configurações que são default do programa, que nós não vamos mexer. Vocês vão apenas marcar aqui na opção Grayscale, que é para transformar a imagem em tom de cinza, e depois Load RGB, que aí vai abrir a imagem. Então, quando a imagem abrir, vocês vão observar que a imagem de vocês vai aparecer em 3 janelas aqui, mas não se preocupe, essas janelas menores são apenas um zoom. Mas não se preocupem, são todas a mesma imagem, só que com telas de zoom diferente, tá, ok?
Feito isso, nós vamos salvar essa imagem que está em tom de cinza. Isso porque o Envy faz a análise dessas imagens assim, em tons de cinza, em escala de cinza, tá? Então, por isso, o próximo passo é salvar essas imagens aqui. Em outras palavras, o que o Envy faz é quantificar esses pixels todos. Ele detecta o que são pixels brancos e os pretos. Então, vamos lá. Para salvar essa imagem, basta clicar primeiramente aqui no menu File, depois Save Image As, e depois vocês vão clicar aqui em Image File, beleza? Posteriormente vai aparecer uma tela com outras configurações. Vamos fazer como anteriormente, vamos manter o default do software. E aí vocês vão clicar apenas aqui em Choice, que é para escolher o diretório onde vocês vão salvar essas imagens. Então vai aparecer essa janelinha, você tem a opção de navegar aqui, escolher a pasta que você vai salvar. E o nome do arquivo, isso é importante, tá? Eu sugiro o seguinte, para ficar mais organizado. Vocês vão ter todas as fotos, como eu falei anteriormente, em uma pasta. E dentro dessa pasta você cria uma outra pasta e coloca o nome escala de cinza, por exemplo. E aí vocês vão salvar todas essas imagens dentro dessa pasta, tá? Mas eu sugiro vocês fazerem todo o procedimento para cada ponto, para cada foto. E não precisa vocês ir abrindo e fechando todas as fotos. Eu sugiro fazer como estamos fazendo aqui, uma foto por vez, tá? Então, feito isso, vocês vão clicar aqui em abrir. O que vai acontecer é que esse diretório vai aparecer na janelinha aqui, nessa janelinha do lado esquerdo. E aí vocês vão depois clicar em OK. Pronto, feito isso, vocês podem fechar essas janelas todas que tem as figuras. Vocês podem fechar essas janelinhas menores aqui onde estão a foto. Vamos partir para o próximo passo. O próximo passo é ver os detalhes dessa imagem. E aí vamos fazer da seguinte forma. Vocês vão clicar no menu Basic Tools. E aí vai aparecer uma janela com várias opções. Vocês vão descer até Statistics. E depois Compare Statistics. Ok? Feito isso, vai aparecer uma outra janela. Nessa janela tem um quadro aqui do lado esquerdo que vocês vão observar que tem... talvez já vá aparecer o nome da última foto que você salvou. Por isso que é importante vocês terem tudo isso organizado para não ter confusão. Então, se não tiver, vocês vão buscar embaixo nessa opção que tem Open, clica nela e depois tem New File. E aí vai aparecer a janelinha de busca, você vai procurar a pasta onde estão os arquivos gerados com a fotografia em escala de cinza, beleza? Mas aqui, é por isso que eu falei que é bom vocês fazerem uma foto por vez, porque aqui já vai aparecer a última foto que você salvou. Então, feito isso, vocês vão clicar em OK. E aí, quando vocês clicarem em OK, vai aparecer essa outra janelinha aqui, que vocês estão vendo do lado direito. Nessa janela também tem algumas opções de configurações. Vamos manter o padrão do software. Com exceção do histogram, que vocês vão marcar essa opção, tá? Isso aqui vai mostrar de forma mais detalhada a porcentagem dos pixels da fotografia, tá? Marcou isso, clique em OK. E aí nós vamos observar essa janela. Aqui tem vários dados, tá? Como vocês podem ver sobre a imagem. Essa aqui é a estatística da imagem. E aí mais o que nós vamos atentar aqui são basicamente dois valores que tem aqui, que é esse valor máximo e esse valor de min. O Envy, na verdade, ele faz uma conferência desses pixels no tons de cinza, no caso, capta os tons mais claros, desde os mais claros até os mais escuros. E aí nós temos aqui a quantidade máxima dos pixels e a porcentagem para os pixels brancos, que seriam que nós vamos assumir como a abertura de dossel. Então, para chegarmos ao valor da cobertura de dossel, nós vamos utilizar uma regra de 3. Nós assumimos que 255 máximo, que é o máximo, está para 100
100% de cobertura, assim como 73,84, que é o valor médio, está para X, que no caso X vai ser a nossa abertura de dossel. Então nós temos aqui 255 está para 100, assim como 73,84 está para AB, que é a abertura. Produto dos meios pelos sistemas, nós temos 255 AB igual a 73.884,56. Feito isso, temos abertura igual a 73.884,56 dividido por 255. Logo, a abertura é igual a 28,95, que corresponde a 28,95% de abertura de dossel, que nós podemos arredondar para 28,96 nesse caso. Então, se eu tenho abertura e sei que a abertura mais a cobertura somam 100%, logo posso dizer que COB, que é a cobertura, é igual a 100 menos 28,95865. Então, a nossa cobertura de dossel dessa fotografia é 71,04%. Beleza? Então, pessoal, é isso. Espero ter contribuído de alguma forma, trazendo essa discussão e mostrando como utilizar essa ferramenta, que eu acho muito boa, muito interessante, que pode viabilizar aí diversos estudos. Espero realmente ter ajudado. Estou à disposição, estou deixando aí meu contato, vocês podem me procurar para conversar sobre isso. E é isso. Até mais. Forte abraço.